o poder do cara. Então, talvez essas pessoas, esses grandes filósofos, esses pensadores, talvez sejam caras que têm uma capacidade além da nossa que a gente não consegue entender ainda. Entende por que eu não me considero um filósofo? Entende? Os caras têm acesso a umas informações, assim, talvez. E aí vamos pirar um pouco. Tá? Vamos pirar Já um pouco. estamos um pouco, né? Tá, vamos pirar. Se você parar pra olhar a história da humanidade, o ser humano é um animal sem história. A gente não sabe a nossa história. Como assim? Porque a gente se perde? Não, porque a gente não sabe a nossa história de verdade. Hoje, a engenharia não sabe como que os romanos... Eu não estou falando de pirâmides, eu não estou falando de Stonehenge, não estou falando de Comagri Cap lá, que são 30 mil anos. Não, estou falando de 500 anos atrás. A engenharia não sabe como que os romanos fizeram as obras de engenharia deles. O concreto deles. Como que eles fizeram aquele arco, como que eles fizeram aquela arena que quebrou uma parte. Coliseu. O Coliseu. E o Coliseu, ele tinha um telhado que fechava, ele enchia de água, tinha batalha de navio, você sabia disso? Tinha, ele tem todo um mecanismo que enchia de água, tinha encenação de navio, os caras baixavam a água, é um negócio bizarro. A gente não sabe como eles faziam isso. 500 anos atrás. As pirâmides, muito menos. Tá louco, as pirâmides não existem. Entende? Aqui em Floripa tem uma trilha que chama Trilha do Dolmen da Oração, que é foda, que tem umas pedras ali alinhadas que foram feitas por civilizações antigas. Sim. E tem, inclusive, no solstício, nos equinócios, rolam uns alinhamentos ali com sabe loucura, quem que achou? Pô. É um cara chamado, que o apelido dele é Maninho. O Enedi. O apelido dele é Maninho. Ele era pescador, o cara foi fazer antropologia. Isso. E aí teve um evento na pandemia, aqui no Santão de Santo Agostinho. Eu fui no último solstício, eu estive lá assistindo as coisas. Teve um evento no Santão de Santo Agostinho, no resort. E eu vim, e eu era o palestrante depois dele. Caralho, pô. E aí, a prefeitura embargou o evento. Eram 1.500 pessoas. Então, como estava na pandemia, muita gente. Embargou o evento. E aí, o que fizeram? Todo mundo hospedado no resort, televisionaram e disponibilizaram no canal do resort, um dos canais do resort. Então, a galera juntava ou nos quartos, ou na piscina, ou nos lugares que tinham TV para ficar assistindo as nossas palestras. E estava sendo televisionado para o mundo inteiro. Que era do Fábio, que é esse cara que me apresentou, o Lael. E eu ia falar sobre teoria do conhecimento, como validar o conhecimento. E aí eu fui, o auditório gigantesco, vazio, e eu fiquei assistindo o Maninho dar a palestra dele. Né? Ele que foi o cara que achou essas pinturas rupestres aqui em Floripa e tal, não sei o quê. E ele terminou a palestra dele falando assim: podemos concluir então que nós fomos criados à imagem e semelhança dos seres superiores. Né? Aí acabou a palestra, aí subiu o apresentador, tal, falou tal, me apresentou, tal. Aí eu subi no palco e falei assim: olha, eu tinha preparado uma palestra para vocês, mas eu decidi que eu não vou fazer. Eu assisti as 2 horas de palestra do Maninho e eu fui fazendo anotação mental, né? De tudo que ele tinha falado, eu fui fazendo uma anotação mental. E eu decidi que eu vou fazer outra palestra. Eu vou falar tudo o contrário do que o Maninho falou. Então eu vou começar a minha palestra fazendo a citação de um filósofo alemão chamado Ludwig Feuerbach, do século XVIII, que ele diz que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança para ser o supra-sumo de tudo que gostaríamos de ser e não somos. E comecei a pegar ponto por ponto da palestra dele e fazer o contrário. E falar o contrário, velho. A galera derretendo. Cara, aí eu pensei, bom, nunca mais vão me contratar, agora fudeu, né? Vão me mandar embora. Mano, a galera pirou, imagina. Pirou, porque o dono do evento, ele falou: é isso que eu gosto em você traz o contraponto, cara. Entende? Só que assim, é do caralho. Não, tá né? Muito massa. É muito massa. Só que aí, quem tem razão? E isso que é o legal da filosofia. Você pega um cara, vou te dar um exemplo. Você pega se você começar a ler livro de socialismo, você lê, cara, você vai virar socialista. Você fala: meu, esse cara tem razão, esse cara tem razão. Aí você pega um livro do liberalismo, John Locke, John Stuart Mill, Adam Smith, você começa a ler, você fala: caralho, esse cara tem razão, não sei o que e tal. E aí, de repente, você percebe que você deu razão para os dois, só que são teorias excludentes entre si, entende? Não são complementares, elas são excludentes. E aí você fala:
E aí? E agora? Né? E agora? E aí, o abacaxi é seu, irmão. Entende? Por isso que quando eu ensino, por isso que é foda corte, né? Eu participo de muito podcast, né? E aí fazem corte, e a minha social media, ela adora polêmica, né? Eu falo pra ela, porra, Marcela, se você desse 10 segundos a mais, né? Eu Não dava explicava. briga. Ela falava, não, Deixa eu brigar. é legal, é a treta, é o engajamento e tal. E aí o cara assiste 30 segundos numa conversa de 4 horas e o cara já sai, não, porque você é um idiota, porque você não sei o quê, você diz no outro texto, você diz no outro vídeo, você falou que não sei o quê. Eu falo, gente, eu não falo porra nenhuma, eu falo o que os filósofos pensam. E de vez em entende? quando eu opino. Bem de vez em quando eu dou uma opinião minha, mas raro. Então, por exemplo, se eu estou ensinando socialismo, eu vou defender o socialismo. Se eu estou defendendo o liberalismo, eu vou defender o liberalismo. Se eu estou ensinando Kant, Platão, Aristóteles, eu vou encarnar o filósofo e vou mostrar para você, Descartes, Pascal, seja qual for, entende? Porque é o meu trabalho apresentar perspectivas desses caras, que são muito fodas. Mas a bucha de decidir quem tá certo ou errado é sua, não é minha. E também nem tem. Eu já me dei o direito de abraçar a dúvida, pô. Claro, eu já me permiti. Eu também. A minha função aqui é essa, pô. Eu não tenho que. Porque eu entraria em parafuso, cara. Porque eu recebo pessoas que falam de coisas extremamente opostas aqui. Extremamente. É o nutricionista vegano, o nutricionista carnívoro, o exatamente. religioso, o ayahuasqueiro. O ateu, né? O marombeiro, o sedentário, enfim. É isso. Mas no final das contas, cara, eu sempre fico. A gente conversou aquele dia com a Liz, né? Que, cara, a galera tá falando a mesma coisa, pô. A galera que fala sobre desenvolvimento humano, no sentido de se tornar uma pessoa melhor, vamos dizer, viver melhor. Viver melhor, entenda, por ter menos sofrimento. Todos estão falando a mesma coisa, cara. A neurociência, a religião, seja qual for das religiões. Por exemplo, eu estudo bastante neurociência, eu gosto, né? E aí tem muita gente que fala, psicanálise é pseudociência, né? E eu não vejo sentido na pessoa falar isso, sabe por quê? Porque a psicanálise nunca pretendeu ser ciência. A psicanálise não pretende ser ciência. A psicanálise é um método investigativo do inconsciente. Para se ser ciência, a gente precisa de metodologia científica. E o que é metodologia científica? Eu pego uma coisa, eu elaboro um método, eu tenho que dizer o método que eu usei no meu estudo científico, eu tenho que apresentar provas que esse método funcionou tantas e tantas e tantas vezes que são aceitáveis, aí eu publico o artigo para a comunidade científica, outros cientistas pegam aquele meu artigo, replicam o estudo com a mesma metodologia e tem que dar o mesmo resultado. Isso é metodologia científica. E aí você tem um fato científico, beleza? Beleza. A psicanálise, ela é uma investigação da psique. E a psique humana, ela é completamente subjetiva. Cada ser humano significa uma coisa diferente. Pode acontecer uma coisa aqui agora, nós estamos em 3 aqui. O mesmo evento, eu posso ficar excitado, você pode ficar com medo, ele pode ficar ansioso, enfim, ele pode ficar traumatizado, você pode achar legal pra caramba, enfim. Cada um interpreta a realidade de uma forma. De uma forma, cada um assimila de uma forma. Então não tem como a psicanálise ser ciência. Não tem, ela não pretende ser ciência. Ela pretende só descobrir pra você o que é que te tornou desse jeito. Tá, mas então ela não deveria ser usada como tratamento. Então, mas se ela é investigativa do que te faz, ela é um tratamento. Só que, eu não diria tratamento, mas ela é um método de investigação pra você descobrir por que você é assim. Sim. E aí você pode escolher seu tratamento. Eu concordo. Entende? Mas por isso que eu prática, digo que... algumas vezes ela é usada como tratamento. Claro. Tipo, mas... o cara, tô com depressão, não, vai fazer terapia. Qual Então, terapia? Mas às vezes por que é a depressão? Foi o que a gente falou da outra vez. Descobrir o motivo fica mais fácil você tratar. Certo? Agora, por exemplo, quer saber outra coisa que não é ciência e que tem gente que trata como ciência e que não pode nunca ser ciência? Homeopatia. A filosofia. Não, a homeopatia não. Claro, a homeopatia não é a mesma. Tá, filosofia. A filosofia.
Porque a filosofia nunca vai ser ciência. Ela não pretende ser ciência. Sabe por quê? Porque a filosofia são perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Então o pessoal entra no meu Instagram e fala assim, professor, o que a filosofia diz sobre isso? Eu falo, tanto faz. Qualquer assunto que você falar, você vai ter filósofos que falam a favor e filósofos que falam contra. Inclusive o nazismo, inclusive o fascismo. Tinham filósofos do fascismo. Né? Tinha um filósofo chamado não sei o que, Gentili, que era o filósofo do fascismo e tal. Então, assim, você pega o cara da constelação familiar, o criador, chamado Bert Helling, né? Ele tem um poema, um ode a Hitler. Ele era nazista, entende? Então, assim, qualquer assunto você vai achar a cara falando a favor e contra. Como que isso pode ser ciência? Uhum. A ciência, a filosofia não tem como ser ciência. Entende? Agora não quer dizer que a filosofia é inútil. Que nem aquela vez que eu falei que a filosofia é inútil, teve cara brigando comigo no Instagram falando, o cara é um idiota usando a filosofia para falar mal da filosofia. E eu falo, ai meu Deus, esse cara não entendeu nada, né? É óbvio que eu não tô falando mal da filosofia. E quando eu falo inútil, é porque as pessoas têm o senso comum. Quando eu falo que uma coisa é inútil, não é que ela não presta, é porque ela não tem utilidade posteriori. Sim. Quer saber não uma coisa? Constrói nada. Quer saber uma coisa que é inútil, completamente inútil? A felicidade. A felicidade é um instante de vida que dá fim nele mesmo. Ela não tem utilidade a posteriori. O que você faz? Você trabalha para quê? Para ter dinheiro. Uhum. Você estuda para quê? Para ter o diploma. Você dirige para quê? Para chegar num lugar. Você compra coisa para quê? Para ter a coisa, não sei o quê. E a felicidade? Você é feliz para quê? Para ser feliz, só. Ela não tem uma utilidade posteriori, então ela é inútil. Uhum. É um instante de vida que dá fim nele mesmo. Mas na verdade tudo acaba sendo inútil. Depende de qual o sentido que tu quer ir na vida. Não, porque se você precisa de dinheiro e você tem que trabalhar não é inútil. Sim, mas no final das contas tudo vai levar a sobreviver e reproduzir. Pode ser. Mas essa... e a sua capacidade de criação intelectual? Pra mim é importante. Não, tem várias coisas que pra mim são importantes, mas eu entendo que elas são inúteis numa perspectiva da vida. E eu discordo. Por exemplo, eu amo tocar piano. É inútil tocar piano. É útil pra mim, nos meus valores. Então não é inútil. Agora, se você... Olha só, por exemplo, eu já recebi vídeos de gente falar assim, professor, eu já deixei de me matar porque eu assisti um vídeo seu sobre depressão. E hoje eu comecei a fazer terapia por sua causa e tal, e hoje eu tô bem. Sim. Como que eu posso dizer que o meu trabalho foi inútil? Não, eu Sendo entendo que eu nem sabia. E você tocando piano, você pode tocar alguém? Sim. Entende? Ou você pode trazer uma memória afetiva. Vou te dar um exemplo. Existem pessoas com demência e com Alzheimer ou demência avançada que a música é a única coisa que consegue resgatar eles para a sanidade. Tem um vídeo que ficou famoso há uns meses atrás, um cara com demência dentro do avião, o cara começou a ficar agressivo. Puta, eu vi esse vídeo, cara. E começou, e todo mundo, e aí começou a vir uns homens, uns homens começaram a vir pra querer segurar ele é agressivo, e a mulher começou a cantar e começou a explicar pro pessoal, e começou a cantar, me arrepia. Esse vídeo é fodido, cara. A galera, eu chorei vendo essa porra. Demais, cara. E quando a galera percebe que ele é um doente, na verdade... E que a mulher cantando, ela tá tentando resgatar a memória afetiva dele, e isso volta à sanidade, todo mundo canta. E o cara volta, mano. Ele se acalma, velho. O cara se acalma e ele volta no semblante dele. E aí ele começa a cantar e a mulher vem e abraça, cara. Não, esse vídeo aí é foda, velho. Entende? Então a verdade é o seguinte, do mesmo jeito que a gente fala que se tudo é inútil, nada é inútil. Tudo tem um porquê, um posteriori, uma causa, um motivo causal, diria Aristóteles. Tudo tem um telos. Isso meio que seria o sentido da vida? É tu quem define. Aí está. Aí está. Quando a gente fala em sentido da vida, a gente tem que entender que a palavra sentido tem dois sentidos. O primeiro sentido é de direção. Então, estamos sentido Curitiba. Estamos num ônibus sentido Curitiba. Então, estamos todos num ônibus sentido Curitiba, sentido de direção. Neste sentido de direção, estamos todos a caminho da morte, inexoravelmente. Então, resposta universal. Qual é o sentido da vida que serve para todo mundo? A morte. A morte.
inexoravelmente, certo? Porém, a palavra sentido tem um segundo sentido, que é o que me faz sentir, o que me dá significado. E esse sentido, ele é subjetivo. E ele só pode ser eleito por você. E aí nasce a logoterapia de Viktor Frankl. Tem gente que descobre o sentido da vida numa doença terminal. Tem casos, quando você começa a estudar logoterapia, eu vi um caso de uma senhora com 60 anos que descobriu um câncer agressivíssimo. E ela parou de trabalhar, porque ela trabalhava muito. E ela começou todos os dias a caminhar e a ir almoçar com o filho e com a filha. E ela fez isso durante 4 meses antes de morrer. Do que ela descobriu o câncer até ela morrer, 4 meses. E antes ela morrer, ela deu uma declaração que ela nunca tinha sido tão feliz na vida do que nos últimos 4 meses que ela pôde desfrutar da filha, do filho e dos netos. E ela parou de se preocupar com o trabalho. Entende? Uhum. E o sentido da vida dela foi encontrado na morte, na perspectiva de morte. O professor Cortella, ele tem uma palestra, e eu já fui aluno do Karnal, já fui aluno do Pondé, já fui aluno do Clóvis, o único que eu não estudei foi o Cortella, que é o decano de todos eles, né? O professor Cortella, ele tem uma palestra que ele fala assim: eu trabalhei muitos anos no hospital e eu nunca vi alguém falar assim: doutor, me dá mais 5 dias de vida porque eu preciso humilhar alguém. Doutor, me dá mais 6 meses de vida que eu preciso comprar uma Ferrari. Doutor, me dá mais não sei o quê porque eu preciso ser promovido. As pessoas, quando estão enxergando a perspectiva de morte, elas falam: doutor, me dá mais 1 semana porque faz 20 anos que eu briguei com meu irmão e eu não falo com ele, eu quero falar que amo ele. Doutor, me consegue mais 6 meses de vida porque eu trabalhava tanto e eu não vi meus filhos crescer e eu quero poder ficar um pouco com os meus filhos. Entende? Então essa é a questão. A gente entra tanto no automático que a gente às vezes esquece de pensar o que dá sentido na vida. E aí quem fala sobre isso são os estoicos, uma linha da filosofia que nasce na Grécia, mas que ganha força em Roma, no Império Romano, né? Então, entre os principais estoicos a gente tem Epicteto, que era escravo, Sêneca, que era senador da República, e Marco Aurélio, que foi imperador de Roma, o homem mais poderoso do planeta. E os estoicos dizem assim: ache algo pelo qual morreria, que é a mesma razão que você tem pelo qual viver. Caraca, cara, forte, né? Muito foda. Muito foda. Aí você fala: ah, meus filhos, minha família. Beleza, teus filhos, tua família. Mas, por exemplo, um policial que sai todo dia para trabalhar e se põe em risco, sabe o que ele está dizendo? A segurança dos outros vale mais do que a minha própria vida. Um cara que tem um ideal político e sai para protestar, sabendo que vai bater de frente com outro grupo, que vai bater de frente com a polícia, que corre risco de morte, ele está dizendo o seguinte: o meu ideal de querer ver as pessoas livres ou que as coisas sejam melhores de acordo com o que eu acho, vale mais do que minha própria vida. E isso não pode ser desrespeitado, independente da ideologia que seja, sabe? Porque é isso que a pessoa está fazendo. Ache algo pelo qual morreria, ela está dizendo assim: eu morreria pela minha ideia. Pela minha ideia de poder melhorar a sociedade para outros. Olha que coisa fodida. É muito forte isso. Muito forte. Muito forte. Tem um filósofo que me fugiu agora da cabeça, que ele dizia assim: eu posso não concordar com você, mas eu morreria pelo seu direito de falar o que você pensa. Porra, eu deveria saber porque eu já usei essa frase várias vezes. É, porque é famoso. É da liberdade de expressão. É da liberdade de expressão. É. Então eu posso não concordar com você, mas eu morreria para defender o seu direito de se exprimir, de dizer o que você pensa. Qual que é o teu sentido da vida? Cara, eu tenho vários sentidos na vida. O primeiro sentido da minha vida é ser pai. Cara, eu sou alucinado pelos meus filhos. Sempre foi ser pai e hoje continuo alucinado pelos meus filhos. Aí você fala: ah, professor, isso daí é fácil. Beleza. O meu segundo sentido na vida é disseminar conhecimento de maneira gratuita. Poder ajudar as pessoas a crescerem intelectualmente.